Gente, eu escolhi para falar hoje a questão 132 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler a questão e depois a gente bate um papinho. Essa questão 132 está lá no Livro dos Espíritos. Então, o Kardec perguntou: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta é um pouquinho longa, mas eu peguei o principal, né? Então, a resposta era: com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição, ou seja, de nos aperfeiçoar. Porque perfeição absoluta nós não vamos chegar, né? Porque aí a gente igualaria a Deus e nunca isso vai acontecer. Sempre nós vamos estar abaixo do Pai, né? É como se nós quiséssemos ter a mesma idade do nosso Pai da Terra. Não dá. Ele é mais velho e não tem como chegar lá, né? Então, e aí ele também fala lá no destrinchar dessa lição, dessa resposta, que a gente também tem como objetivo colaborar com a criação divina, até como o próprio Cristo, né? Olha como ele está colaborando, né? Ele aceitou ser o governador planetário, nosso arquiteto maravilhoso, né? E tudo isso porque ele avançou nessa evolução, e nós todos vamos evoluir assim, né? Vai demorar bastante? Vai, porque a gente está bem aquém disso, mas nós vamos chegar lá, né? Milimetricamente, evoluindo a cada encarnação, e nós vamos chegar lá sim, né? E aí Jesus veio aqui nos falar um pouco de Deus, né? Aí ele veio falar da principal lei divina, que é o amor, né? E aí, debaixo do amor, tem inúmeras virtudes, que são elas, conforme nós vamos caminhando e adquirindo essas virtudes, são elas que vão nos conduzir a ser melhor, a ser mais capacitados, para que, mesmo no nível que nós estamos, os bons espíritos já podem usar a gente, né? Com a mediunidade, quantas vezes a gente é guiado a ir ajudar alguém, a falar algo para alguém, né? E mesmo aqui, né, a gente ajuda tantas pessoas, vocês todos que vêm aqui, e aos espíritos que vêm buscar ajuda, né? E tudo isso por conta dessas pequeninas virtudes que já temos dentro de nós, né? E Jesus, ele enfatizou muito em várias lições do Evangelho qual a virtude que nos levaria mais rapidamente a esse caminho da evolução, né? Porque o amor, a gente está aprendendo a amar. Mas como ele tem vários filhos, a gente tem que ir adquirindo os filhos para chegar a ele, né, um dia. A amar indistintamente, amar soberanamente. Mas como ele próprio, Cristo ama. E aí ele falou de várias virtudes no Evangelho, lá tem inúmeras, né? Mas essa ele enfatizou em várias lições. Ele deu ênfase nessa virtude. E qual é essa virtude que ele deu tanta ênfase? Quem quiser ser o maior, seja o menor. Ele já falou pra gente qual que é, né? A humildade. E aí ele deu exemplos, né? Na última ceia lá, ele lavou os pés dos discípulos, né? Olha que, mostrando para os discípulos qual era a missão deles, né, para adquirir essa humildade. Seja você o menor, né?
E ele falou várias vezes que o Filho do Homem, se designando a ele, veio para servir. Né? Sempre colocando nessa condição de humildade. Então, esse é um caminho que vai nos acelerar. Mas todos nós, aqui no planeta inteiro, não só nós aqui que estamos aqui, já temos um pouco de humildade. Mas temos também muito o oposto, que é o orgulho, né? Aí a gente pergunta, e aí, como que é ser humilde, né? Aí se a gente fosse falar como é ser humilde, a gente ia ficar aqui a noite inteira, a madrugada inteira, citando exemplos, né? Porque existem inúmeros exemplos de nós demonstrarmos como que é ser humilde. Mas eu listei só umas meia dúzia, então vamos lá. O humilde aceita as pessoas como elas são. Nós sempre aceitamos? Nem sempre. Às vezes aceitamos. Então tá aí aquilo que eu acabei de falar. Nós já temos um pouco de humildade dentro de nós. Porque às vezes a gente aceita, né? E todas as virtudes, como elas são filhas do amor, quando você exerce ela, você está colocando amor. Aquela parte de amor que você tem dentro do seu coração, você está colocando ela para fora. Por isso que você está exercendo a virtude, né? Então, quando nós aceitamos o outro como ele é, nós estamos colocando para fora aquilo que nós já temos de melhor dentro de nós. Aquela centelha de amor em forma de humildade. O humilde não julga. Ele não julga. Porque ele sabe que todos nós erramos. Às vezes eu vejo pessoas se autoflagelando lá com a culpa. Eu falo, para! Todos nós erramos. Você já reconheceu que errou? Graças a Deus. Agora luta para acertar. Mas não fica aí se autoflagelando. O que vai adiantar? E todos nós erramos. E ninguém erra sozinho. Você errou, o outro teve um pezinho também. Então, mas eu errei mais. Então, ótimo, você já reconheceu. Mas não precisa se autoflagelar. Busque a humildade, né? Não julga o outro, fica se julgando a ponto de paralisar. O que adianta se você paralisar? Nada. O humilde é paciente, porque ele sabe que todo mundo tem o seu tempo, né? Eu já dei uma palestra falando aqui do tempo de cada um, né? E eu adoro esse tema, porque eu me respeito. Cada um tem o seu tempo, sabe? Não adianta falar, eu vou fazer uma corrida de 10 quilômetros, eu não aguento nenhum. Como é que eu vou correr 10? Agora tem gente que fala, eu corro 50, beleza, parabéns para você. Mas cada um no seu tempo, né? Ou às vezes, gente, nem é a questão do tempo, é o seu foco. Às vezes o meu foco não é atingir uma corrida de 50, é fazer 20 metros, porque é isso que é o meu objetivo, né? E às vezes é que nem a caridade. Poxa, a caridade tem um leque muito grande de se fazer, né? Então cada um que escolhe o seu. Quando eu estudei lá o Aprendiz do Evangelho, lá na Aliança, nós tínhamos lá, o Edson fez lá também, sabe como que é. Dentro do curso, a gente tinha que entrar num grupo para exercer a caridade. Eu entrei em 2, não gostei, fui para o 3º. E aí, gente? Eu sou a pecadora, porque eu não gostei dos dois, não tenho afinidade com aquilo. Então, a gente busca a sua afinidade, né? A minha é aqui o centro, mas tem gente que fala, não, eu sou espírita, mas eu não gosto de centro. Cada um, né? Então, reconhecer o seu tempo e o tempo do outro, ter essa paciência com você mesmo também, mas sem parar os pés, porque ter paciência com você
e ficar lá deitadinho no sofá, aí não, né? Agir, mas respeitar o tempo de cada um, né? Às vezes, dentro de casa, a gente tem uma discórdia incrível, porque não respeita o tempo um do outro, né? E porque não aceita o outro como ele é. Humildade é aceitar, o humilde aceita os acontecimentos da vida sem revolta, porque tem fé inabalável. Fé inabalável. Eu vim para cá pensando nisso, sabe? Por conta de uns problemas aí, eu vim pensando nisso. Será que a gente tem sempre essa fé inabalável? Se a gente tivesse sempre, a gente não teria medo. Se a gente tivesse sempre, a gente não teria fobias. A gente não teria depressões, ansiedade. Mas a gente vacila, gente. Às vezes a gente esquece que a gente é o suprassumo da criação divina. A gente esquece e às vezes a gente vacila. E aí começa a ter esses medos exagerados, né? Cadê onde estou? O humilde é aquele que ajuda, mesmo que o outro tenha lhe prejudicado, te ofendido, te magoado. Então, mesmo que aquele que te magoou, que te feriu, que te prejudicou, se surgir uma situação de ajudar, o humilde ajuda. O humilde ajuda, porque ele já tem essa virtude dentro dele, portanto, ele já tem o amor, que está ligado a essa virtude da humildade. Então, ele ajuda, porque ele sabe também que ele também vai precisar do perdão alheio. Todos nós precisamos. Acho que todo dia a gente precisa do perdão de alguém, né? O Edson acabou de falar aí que às vezes a gente fala uma palavra atravessada, às vezes até sem querer, né? E magoa as pessoas, né? Principalmente no trabalho da gente, né? O trabalho da gente, eu costumo dizer que é uma lima grossa para nós, viu? Porque é uma lima grossa mesmo, a gente tem que se burilar mesmo. E às vezes acontece da gente falar alguma coisa que causa melindre no outro, né? Mas aí a gente mede o nosso grau de evolução quando a gente se arrepende rápido, né? Quando a gente se arrepende rápido, você fala, putz, tô melhorzinha. Porque às vezes você demora tanto, nem se arrepende, aí você tá ruim, né? Mas se arrependeu rápido, beleza, já está melhorando, né? E assim nós vamos melhorando, né? Porque ninguém vai sair santo daqui. Por mais que estude, por mais que seja um espírita fiel, como a gente tenta ser, né? Por mais que veja os exemplos dos nossos antepassados que evoluíram tão mais do que nós, né? Os espíritos evoluídos que passaram pela Terra, os filósofos, né? Por mais que a gente estude tudo isso, a gente vai tentando copiar, mas aí cada um no seu tempo, né? Mas todos nós, independente do tempo nosso, todos nós somos úteis na seara divina. Olha que delícia! Eu falo sempre aqui na sala de passes, né? Eu agradeço todas as vezes aos bons espíritos porque nos aceitam. Porque, puxa vida, né? Talvez se fosse uma equipe aqui de humano e me conhecesse muito bem, ia falar, eu quero essa menina aqui na minha equipe, né? Quando a gente estudava na escola, não era assim? Eu não quero fazer trabalho com você. Porque sabia que você era preguiçoso, ou então porque não sei o quê, né?
Então, eles não. Eles aceitam qualquer um de nós, né? Há muitos anos atrás, eu li um livro espírita, que eu não me peço o nome, que falava de passes, né? E falava de um tal passe lá, e qual era a virtude que a pessoa, o passista tinha que ter para dar aquele passe. Eu falei, ninguém da Terra, nem Chico Xavier poderia dar aquele passe. Então, eu já desanimei, porque eu falei, nossa, não dá, né? Eu analisando, até o Chico não dava. Então, eles não pensam assim. Os bons espíritos nos aceitam. Quantas vezes a gente é corrido por alguém que tem vícios, né? Eu mesma. Eu já fui socorrida por pessoas viciosas, que usam droga, que bebem. E ele teve aquele insight amoroso de me ajudar. Olha, ele é um espírito de luz. Naquele momento ele foi. E ele é um espírito de luz. Deus aposta nele. E ele vai sarar, né? E como ele aposta em qualquer um de nós. E todos nós somos úteis. Em qualquer nicho que nós estivermos do universo. Até dormindo, né? Às vezes você tem um sonho que você ajudou alguém naquele sonho. Você não acorda feliz? Você fala, eu fui útil. Né? Agora, horrível quando a gente sonha que foi para lugares horríveis e tal, né? Aí você fala, putz, dei um abaixado, né, na minha consciência, né? E aí nós vamos chegar lá. Vamos lá, por que abaixa a consciência? Então, aí, o humilde, ele enxerga o seu real tamanho. Porque o que é a humildade? Ela é o oposto do orgulho. Então, o humilde, ele enxerga o seu real tamanho, nem menos, porque é horrível aquelas pessoas que se depreciam, né? Gente, isso não é humildade. Ou então aqueles que se exaltam demais. Então, enxergar o nosso real tamanho e fazer com ele o nosso melhor. Eu sou péssima cozinheira, mas eu cozinho algumas coisas. E algumas coisas que eu faço sai ótimo. Beleza, né? Então, use. Aí você faz só aquilo que você sabe fazer. Eu só faço berinjela. Então, aí você faz aquilo que você é melhor. Aonde você é melhor? Usa aquilo, né? E assim é na vida, em tudo, né? Agora, isso não impede da gente ir se aperfeiçoando, né? Ah, eu não sou muito boa nisso, não vamos tentar, né? Quer aprender a cozinhar, pega um lá, vai aprendendo, né? Quem sabe, vai, assim vai, né? Porque a gente também não pode se acomodar, não sei, não vou fazer nada, nunca vou aprender, não quero nem aprender. Não é assim, vamos aprender, né? Isso é humildade. Querer aprender é uma humildade. E em vários pontos do Evangelho, Jesus também cita esse oposto, que é o orgulho, né? Que, inclusive, tem uma lição no Evangelho, que foi o Lacordaire que passou a resposta, que chama o orgulho e a humildade. Então, ele cita os dois nessa lição, belíssima. E aí o Lacordaire afirma, o orgulho é o maior entrave para a sua evolução. Olha aí, o Kardec, ele concorda, o Lacordaire concorda com Jesus, que falou que a humildade vai acelerar a nossa evolução, né? Então, o oposto realmente atrasa. E nós somos orgulhosos? Todos nós ainda somos. Uns mais, uns menos, mas todos nós também ainda somos orgulhosos, né? E quando é que a gente mostra o nosso orgulho? Exatamente quando a gente fere, quando a gente magoa com intenção de magoar, né? Quando a gente deixa de fazer o bem, podendo
socorrer naquele momento, a gente finge que não viu e vai embora, né? Então, o orgulho realmente vai nos atrasar os passos imensamente, né? E no Evangelho tem inúmeras lições que os Espíritos de Luz falam, né? Eu lembrei do Lacordaire, mas tem inúmeras. A Joana de Ângeles, que é o espírito que era mentor do Divaldo Pereira Franco, e o Divaldo, ele psicografou inúmeros livros da Joana, é um espírito belíssimo, maravilhoso, mas os livros dela você tem que ler devagar, porque é livro para você ler e meditar, né? E a Joana, ela também dá um caminho para a gente adquirir a humildade. Ela fala assim, olha, se autoanalisar. A gente tem que aprender a se autoanalisar, né? Aí ela fala para a gente fazer perguntas para nós, mas perguntas sinceras. Olha lá no espelho, e fechada para ninguém te ouvir, e pergunta com sinceridade, né? Então, se você magoou hoje lá no trabalho alguém, e magoou até com intenção, pergunta lá para ele, para você mesmo, qual foi a minha intenção verdadeira? O que tinha por trás disso? Busca, não sai de lá da frente do espelho enquanto não ouvir a resposta. Se você for sincero, você vai ouvir a resposta. E aí sempre vai ter um pezinho do orgulho ferido, sabe? Vaidade. Vaidade que eu estou falando não é no sentido de se embelezar, mas de cuidar da higiene, nada disso. É a vaidade que fica do orgulho mesmo, né? Ser vaidoso, eu sou a tal, né? Então, sempre nós vamos encontrar um pezinho do orgulho, né? Mas é importante, ela fala, em vários livros dessa série psicológica dela, ela fala que a gente tem que se autoconhecer. E antes, muito antes dela, o próprio Sócrates falava, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, esse é o caminho. A gente tem que nos autoconhecer. Mas ter a coragem de se despir diante do espelho. Se despir diante de você mesmo. Se você tiver vergonha do que você descobrir, porque eu já tive vergonha do que eu descobri, aí não fala para ninguém, não precisa falar. Mas você bota lá no caderninho para você se vigiar naquilo, sabe? Porque às vezes dá vergonha, gente. Dá vergonha do que nós descobrimos de nós mesmos. Por que dá vergonha? Porque a gente já deu um passinho adiante na evolução. Então aquilo passa a nos incomodar, né? Então quando a gente é insensível, a gente fica incomodado, né, com aquela situação. Isso é um ótimo sinal, ótimo, sabe? É sinal que a gente está se melhorando. Eu vou encerrar porque eu falei demais. Então, qual é a nossa missão, então, aqui na Terra? A nossa missão é se aperfeiçoar. Não é aperfeiçoar meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe. Isso a gente vai ajudá-los a alavancar. Mas aperfeiçoar a nós mesmos, né? Então, cada um de nós é como se a gente precisa amar o nosso programa reencarnatório para a gente não desviar dele, né? Se eu desse aqui para o Edson um mapa do tesouro e falasse, Edson, esse mapa aqui você vai seguir. E se você conseguir, todo esse tesouro faraônico é teu e só teu. Você ia desviar do caminho, Edson, do mapa? Não, né? Você ia seguir na risca, porque você ia querer chegar no tesouro. A vida a nossa vida é esse tesouro. Então a gente vai ter que seguir o nosso mapinha à risca para a gente chegar a
conquistar esse tesouro, que é a nossa vitória espiritual nessa encarnação. Dentro dessa encarnação, nós temos um nível de vitória para atingir. E aí nós vamos atingir se a gente seguir a risca esse mapa. Mas às vezes a gente se perde no nosso mapa com o apego. Lá o Evangelho também está cheio de lição falando do desapego. Ama, mas sem apegar. Porque a gente quer pegar o nosso mapinha, o mapinha do nosso pai, da nossa mãe, e emparelhar ali e seguir junto. Porque a gente ama, a gente apegou e não quer sair. Assim ninguém vai evoluir. A gente vai seguir junto até um ponto, mas vai chegar um tempo. A minha mãe pegou uma bifurcação do mapa dela antes de nós. Deu dor? Deu uma dor. Mas vamos lá, pai, nós dois estamos ainda caminhando. Daqui a pouco meu pai fala, ó, chegou uma bifurcação aqui, filha. Segue sozinha. E é assim que é a vida vai acontecer com seus filhos, com o marido, com todo mundo. Vai acontecer isso. Vai chegar um momento que o nosso mapinha vai ter uma bifurcação e nós vamos ter que deixar aqueles que nós amamos. Essa bifurcação chama-se de morte? Não. Às vezes é outro tipo de bifurcação. Vai morar em outro país, vai para longe, ou, enfim, vai, separação se for conjugal, enfim. Em algum momento nós vamos ter que se separar. E isso, essa aceitação, que é a fé incondicional, nós espíritos acreditamos que a vida continua, então não há motivo para esse desespero. Pode demorar um pouquinho? Pode, mas nós vamos encontrar. E demora um pouquinho de encontrar para seguir junto de novo em novo mapa. Mas a gente encontra através do sonho. Às vezes eles nos visitam na nossa casa, às vezes a gente até sente, fulano está aqui, né? Veio me visitar. Beleza, olha aí. Esse intercâmbio sempre vai existir, né? Então, quanto mais a gente aceitar isso, mais nós vamos conseguir ser felizes. Obrigada pela atenção, gente.